Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar mais um vídeo de balanço de massa. Hoje a gente vai abordar balanço de massa em múltiplas unidades, ainda sem reação química. Então vamos lá. Então o exemplo que eu vou utilizar é o livro do Felder, um livro bem clássico de balanço de massa e energia. É o exemplo 4-4.1. Então ele tem esse problema com três unidades, né? Aqui está aparecendo só duas, mas nós temos um ponto de mistura aqui no meio. Então, eu tenho uma unidade de processo, que eu tenho a corrente 1, eu tenho as informações, a corrente 2 eu tenho as informações de saída, não tenho as informações da corrente 3. Tem um ponto de mistura, onde a corrente 4 eu tenho todas as informações, tanto de vazão quanto de fração mássica, do componente A e do componente B. Não tenho informações da corrente 5. A corrente 6 de saída eu tenho todas as informações e a corrente 7, que é a final, eu também não tenho nenhuma informação. Então, eu tenho que descobrir as informações da corrente 3, da corrente 5 e da corrente 7. Para trabalhar com múltiplas unidades, a gente vai inserir mais um conceito que é o volume de controle, ou fronteiras. Então, eu faço pequenos balanços de massa como se fosse unitário, o processo unitário, né? Então, eu tenho como se fosse só uma unidade. Então, eu posso fazer o balanço de massa no volume de controle A, que é só a unidade de processo 1. Eu posso fazer o balanço de massa no volume de controle B, que é só o ponto de mistura. E faço o balanço de massa no volume de controle C, que é só a unidade de processo 2. Ou ainda eu posso fazer global, um volume de controle englobando todas as unidades de processo, como se ele fosse uma coisa só. O importante é em qual que eu escolho, qual a unidade de processo, qual o volume de controle que eu escolho. Daí, se for a resolver analiticamente, é melhor você escolher os volumes de controle que você consiga ir resolvendo as incógnitas. Então, nesse caso, por exemplo, se eu começar com o volume de controle A, tendo a corrente 1 e corrente 2, eu consigo já descobrir a corrente 3. Daí, passando para o volume de controle B, eu já vou ter as informações do 3 e do 4, eu consigo descobrir a 5. E tendo a 5 e a 6, fazendo o volume de controle C, eu descubro a 7. Então, se eu fizer nessa sequência, eu vou conseguir. Esse exemplo é bem simples, porque se você fizer qualquer um dos volumes de controle, sempre só vai ter uma incógnita, né? Uma corrente como incógnita. Então, você vai conseguir. Às vezes, em um volume de controle, você vai ter duas correntes que você não tem informação, então é melhor escolher outro volume de controle que facilite a sua conclusão de cálculo. O que eu vou fazer aqui é resolver no Python. Então, daí independe. Eu só tenho que saber o número de incógnitas e o número de equações que eu tenho que escrever tem que ser a mesma para eu conseguir resolver o meu problema. Mas eu vou mostrar para vocês. Então, só relembrando, né? O balanço de massa, o acúmulo é igual a entrada menos a saída, mais o que é gerado menos o que é consumido. Nós estamos no estado estacionário, então o acúmulo é zero. Não tem reação química, então o termo gerado e consumido também é zero. Então a entrada é igual ao que sai. Então, para cada balanço de massa, eu posso, para cada elemento, eu posso escrever um balanço de massa. Como eu tenho A e B, eu vou poder escrever dois elementos. E tem mais a equação constitutiva, que é a fração mássica de A mais a fração mássica de B é igual a 100%. Então, daí eu consigo as três equações para cada corrente, porque eu tenho, por exemplo, na corrente 3, eu tenho a vazão mássica, YA e YB. Então, daí eu consigo escrever três equações e resolver o problema. Então, para cada volume de controle, posso escrever duas equações de balanço de massa. Tá? Eu tenho 9 incógnitas. Todas as informações da corrente 3 eu não tenho, nem da corrente 5, nem da corrente 7. Sendo que eu escolhi o termo B, né, o componente B, eu posso resolver
pela equação constitutiva, que é a fração de A mais a fração de B é igual a 1. Então, incógnita mesmo, vão ser só 6, que é a vazão da corrente 3, 5 e 7, e a composição do componente A do 3, 5 e 7. Então, eu vou escolher 3 volumes de controle, você pode escolher qual você quiser e na ordem que você quiser. Então, e para a gente resolver esse problema. Então, o primeiro volume de controle que eu vou escolher é o A. Vou resolver a unidade de processo 1. Depois, vou passar para o ponto de mistura e depois para a unidade de processo 2. O Felder resolve de outra maneira. Ele começa pelo global, depois vai para o ponto de mistura. Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Unidade de processo 1. Eu vou fazer o balanço de massa global e o balanço de massa no componente A. Então, a corrente 1 é igual a corrente 2 mais 3. Então, M1 é igual a M2 mais M3. Substituindo, eu não vou resolver aqui agora. Aqui o M3 já está resolvido, tá? Mas porque eu quero deixar as equações para a gente colocar depois lá no Python. O balanço de massa para o componente A é M1 vezes a composição de A é igual a M2 vezes a composição de A mais M3 vezes a composição de A. E a equação da soma das frações mássicas, YA3 mais YB3 é igual a 1. Então, com essas 3 equações e 3 incógnitas, que é M3, YA3 e YB3, eu já resolvo todas as informações do corrente 3. Para o volume de controle B, a mesma coisa. M3 mais M4 é igual a M5. Então, esse é o balanço de massa global. E faço o balanço de massa para o componente A, que é o M3 vezes a composição de A, mais M4 vezes a composição de A, é igual a M5 vezes a composição de A. Lembrando que a soma das frações mássicas da corrente 5, YA5 mais YB5, é igual a 1. Mesma coisa. Como eu já resolvi as incógnitas M3, YA3 e YB3, agora eu só tenho como incógnitas M5, YA5 e YB5. Consigo resolver também, já ter todas as informações da corrente 5. E agora o volume de controle C. O M5 é igual a M6 mais M7. E o balanço de massa para o componente A é M5 vezes YA é igual a M6 vezes YA mais M7 vezes YA. E a soma das frações mássicas da corrente 7, YA mais YA7 mais YB7 é igual a 1. Como eu já tenho todas as informações da corrente 5, eu consigo com essas 3 equações resolver todas as informações da corrente 7. E acabou meu problema. Então, eu vou resolver isso no Python, vou usar o Jupyter, né? E vou usar o código de programação Python. Esse código eu vou deixar no GitHub, acesso livre. Então, quem quiser, é o github.com/marcelcr/balanco_d_massa. Tá? Também vou deixar na descrição do vídeo esse link. Então, vamos passar agora para o... só uma coisa. O que eu vou... a função do Python que eu vou utilizar é o fsolve, tá? Então, com equações não lineares, eu utilizo a função fsolve que está dentro da biblioteca SciPy. Então, aqui está o Jupyter. Então, primeira coisa, eu tenho que importar a biblioteca SciPy, Optimize, import a função fsolve. Então, eu importei só a função. E também estou importando a biblioteca NumPy. Aqui eu vou definir as correntes, porque eu vou colocar os balanços de massas, eu vou colocar tudo como a variável. Então, a corrente 1 é igual a 100 kg por hora, a fração mássica 1 é 50%, a fração mássica de B é 50%, e assim vai. Então, eu tenho as informações da corrente 1, da corrente 2, da corrente 4 e da corrente 6. Esse daqui é o enunciado do problema. Então, aqui estão as minhas variáveis que eu tenho que estimar.
é o M3, a fração mássica de A na corrente 3, a fração mássica de B na corrente 3. Assim, a mesma coisa para a corrente 5 e para a corrente 7. E escrevo cada balanço de massa no volume de controle que a gente fez. Então, M1 menos M2, menos M1 menos M2, só que daí eu deixo esse F aqui. Eu coloco todas as equações de um lado, né, as incógnitas de um lado, e deixo F do outro. Para quê? Ele vai zerar esse F0, F1, F2 e calcular quais são os valores. Crio aqui um vetor F, né, vazio, para daí ele conseguir alocar. Chuto valores para essas 9 variáveis, eu chutei todos os valores de 1, e uso o fsolve, onde eu busco a função, que eu defini essa função, e o chute inicial, que é o início. E aqui eu peço para ele imprimir, né, a corrente 3, a vazão máxima de M3 é o Z na posição 0 e assim por diante para todas as correntes. Vamos ver se resolve. Então, M3 é 60 kg por hora, a fração máxima de A na corrente 3 é de 23%, a fração máxima na corrente 3 de B é de 76,7%. Corrente 5, 90 kg por hora e corrente 7, 60 kg por hora, sendo que a corrente 7 tem bastante B e a corrente 5 também tem bastante B. Por que eu fiz assim um pouco mais complicado? Porque se eu quiser mudar qualquer vazão ou composição agora, ele é só eu mandar rodar o programa e ele executa novamente. Então, se eu, por exemplo, em vez de 100 kg por hora, colocar 200 kg por hora e pedir para resolver, ele resolve da mesma forma. Então, agora eu tenho um problema genérico, né, que eu consigo resolver para cada, eu escolho o caso e resolvo. Tá? Então, em vez de ser 50-50, eu posso fazer 30, 70, com 100 de entrada. Resolvo. Opa, deu algum probleminha aqui de consistência. Preciso dar uma olhada. Mas eu consigo deixar o problema mais genérico possível. Ok? Então, só para finalizar, quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo e-mail marcel.cr@unesp.br. Valeu, pessoal. Até a próxima.